Olá, pessoal. Dando continuidade aí ao nosso conteúdo de direitos e obrigações, hoje nós vamos entrar na análise das obrigações de fazer, né? Então, vamos sequenciando aí. A técnica moderna, ela costuma fazer aí uma divisão, né, em duas áreas, dizendo que as prestações de coisas para as obrigações de dar e prestações de fato para as de fazer e não fazer, né? Então, aquelas que envolvem dar, entregar, restituir alguma coisa são chamadas prestações de coisas, e as de fazer ou não fazer são chamadas de prestações de fato. Essas prestações de fato, elas podem envolver aí três subtipos, que é o trabalho físico ou intelectual, aquilo que nós chamamos de serviço, né, que vai ser determinado pelo tempo, gênero ou qualidade, e o trabalho determinado pelo produto, ou seja, pelo resultado. E a terceira modalidade é um fato determinado simplesmente pela vantagem que traz ao credor. Dessa forma, nós vamos adentrar agora para o estudo das obrigações de fazer. As obrigações de fazer nada mais são do que uma conduta humana que tem por objeto um serviço. Então, é a pessoa que vai fazer alguma coisa, não é a entrega de um produto, é a feitura de uma obrigação, que tem uma relação com uma conduta. Esse conceito nós podemos extrair da doutrina de Carlos Alberto Gonçalves, que ele fala que é uma espécie de obrigação positiva, ou seja, envolve uma ação, pela qual o devedor se compromete a praticar algum serviço lícito em benefício do credor. Nós podemos visualizar isso dentro de um serviço, como o nosso serviço educacional de ministrar uma aula, o advogado de fazer uma petição, o cantor de fazer um show, o pedreiro de construir um muro, a pessoa não vai lhe entregar um produto. O advogado, por exemplo, ele não te entrega um produto, ele presta um serviço. O médico, né, presta uma consulta, o pedreiro vai ali fazer apenas uma prestação de serviço, ele não te entrega um produto propriamente dito. É importante termos, né, atenção, ficarmos atentos para o fato de que se eu quero comprar um quadro e encomendo a um artista a obrigação, será de fazer ou de dar? Surge aí, né, um momento onde nós podemos ter dificuldade de fazer essa distinção. Se o quadro ele já estiver pronto, vai ser uma obrigação de dar, porque eu vou lá e vou ter uma vinculação direta eu e a coisa, você vai me entregar a coisa. Se o quadro ainda for ser confeccionado, se ainda for fazer o quadro, é uma obrigação de fazer. Dentro dessa modalidade, nós temos dois subtipos, que é a obrigação fungível, ou chamada de impessoal, e a obrigação infungível, ou personalíssima. A fungível é aquela obrigação que pode ser prestada por qualquer pessoa. O seu objetivo é o cumprimento da obrigação, né? Você não tem interesse nas características pessoais. Coloquei como, por exemplo, né, se o Neymar ele te deve R$1.000, tanto faz se ele te entrega pessoalmente ou se ele manda alguém te entregar essa quantidade em dinheiro. Já as infundíveis, ou chamada personalíssima, interessa para o credor as qualidades pessoais daquele que vai prestar o serviço, também chamada de obrigações intuito persona. Usando o exemplo do Neymar, se você contrata uma presença VIP do Neymar, não é interessante que ele mande outra pessoa em seu lugar, porque você tem interesse nas qualidades pessoais do Neymar. Em caso de inexecução da obrigação de fazer, o credor ele só pode exigir perdas e danos, isso com base na dignidade da pessoa humana. É impossível se obrigar fisicamente o cumprimento de uma obrigação que a pessoa se nega, né? Se um cantor não quer ir lá cantar, fazer o show, ele vai ter que restituir perdas e danos, né? E devolver o valor que já recebeu, fazer uma indenização. Mas não há possibilidade de obrigar ele ali de maneira forçada a realizar aquela apresentação. Eu coloquei o exemplo aí do cantor para vocês fazerem a leitura, né? Se a execução ela for in natura, como diz o artigo 475, deve ser substituída por perdas e danos quando for impossível, a coisa devida não está mais com o devedor ou quando causar constrangimento físico ao devedor, né? Nós vamos gerar aí apenas as restituições por perdas e danos. A outra situação que o artigo 249 traz para a gente é que se ocorrer recusa do devedor de executar a obrigação fungível, o credor pode pedir a um terceiro para fazer o serviço às custas do devedor. Por exemplo, derrubar um muro, né? A pessoa se nega a fazer. Eu posso contratar alguém para fazer e depois eu entro cobrando esse valor daquela pessoa que me devia e que não cumpriu a obrigação.
Se existir uma urgência, o credor ele pode agir, né, sem ordem judicial, ali, se for algo de emergência, e depois ele vai poder entrar pedindo essa restituição desse valor também. É um momento ali onde nós chamamos de justiça pelas próprias mãos, né, está no parágrafo único do 249. Por exemplo, consertar ali uma parede da casa vizinha que está ameaçando cair. A pessoa pode realizar esse serviço e depois ela entra pedindo ali a restituição do valor gasto. Né? Mas se tal recusa ela decorre de um fato fortuito, por exemplo, um caso fortuito, por exemplo, o cantor gripou e perdeu a voz, vai extinguir a obrigação, resolver a obrigação, ou seja, ele só vai devolver o valor caso ele já tenha recebido, mas não vai haver ali a presença de indenização ou de perdas e danos. Quando nós estamos falando de uma obrigação fungível, assumida por um marceneiro de consertar o pé de uma mesa, por exemplo, não importa para o credor que a prestação venha a ser cumprida por terceiro. Às expensas do substituído, interessa-lhe o cumprimento, a utilidade prometida. Né? Tanto faz quem realizar o conserto, a pessoa quer que a mesa esteja em condições de uso. O parágrafo único, né, que nós realizamos a citação anterior, ele possibilita que o credor, em caso de urgência e sem necessidade de autorização judicial, executar ou mandar executar a prestação por terceiro, pleiteando posteriormente o ressarcimento, que é o que nós chamamos de justiça pelas próprias mãos, conforme nos ensina o doutrinado Álvaro Vilaça Azevedo, ok? Não só a recusa do devedor em executar a obrigação de fazer, mas também a impossibilidade de cumpri-la acarreta um inadimplemento contratual. Nesse caso, é preciso verificar se o fato tornou impossível sem culpa ou por culpa do obrigado. Como ninguém pode fazer o impossível, resolve-se a obrigação sem consequência para o devedor sem culpa e, havendo culpa, responde pela satisfação das perdas e danos, como toda análise que nós já conhecemos, né? Se tiver culpa, responde por perdas e danos. Se não tiver culpa, apenas resolve a obrigação. Coloquei aí um exemplo para vocês que se o ator que fica impedido de se apresentar em um determinado espetáculo por ter perdido a voz ou em razão de um acidente que ele não foi o culpado, né? O que ocorreu no trajeto para o teatro e ele foi hospitalizado. Ele não responde por perdas e danos, mas se ele já tiver recebido algum valor para apresentação, ele vai ser obrigado a fazer restituição da remuneração, certo? Obrigações consistentes em emitir declaração de vontade. A execução da obrigação de prestar declaração de vontade não causa constrangimento à liberdade do devedor, pois é efetuada pelo juiz, de acordo com o artigo 501 do nosso Código de Processo Civil. Essa modalidade de obrigação, ela é exteriorizada, nós conseguimos verificar ela, quando o devedor em contrato preliminar, ou chamado também de um pré-contrato, promete emitir declaração de vontade para a celebração de um contrato definitivo. Isso daqui é estudado dentro da doutrina de direito contratual, quando nós realizamos um contrato preliminar que o único objetivo dele é a realização de um contrato futuro que seja definitivo. É o que acontece quando em um compromisso de compra e venda, por exemplo, o promitente vendedor se obriga a celebrar o contrato definitivo, né, otorgando a escritura pública ao promissário comprador, pois ali ele já realizou o vínculo de expectativa dentro dessa situação e só depois que ele vai realizar essa manifestação final da vontade, quando ele já tiver realizado o pagamento de todas as prestações que ele fez, a vinculação inicial aí no momento da realização do pré-contrato. Então, nesse caso, a obrigação, ela não consiste em dar ou fazer alguma coisa, ela consiste exclusivamente em realizar uma declaração de vontade. O nosso Código Civil, ele não tratou dessa questão no capítulo específico sobre as obrigações, mas ele trata dessa temática dentro da parte dos contratos. Então, lá a partir do 421 no Código Civil, vocês conseguem visualizar esse assunto. E de modo mais específico, no artigo 423 e no artigo 464, que fala a respeito do contrato preliminar e do contrato definitivo.
Então, é interessante fazer a leitura do artigo 463 e 464 para que vocês possam compreender a respeito dos contratos preliminares e definitivos. Agora nós vamos passar para o estudo da obrigação de não fazer. Como eu já disse isso em sala com vocês, as obrigações de não fazer consistem em uma conduta negativa, também chamada de uma abstenção, né? Você vai deixar de fazer algo. Era chamado dentro do direito romano de obrigação ad non faciendo. E o Carlos Alberto Gonçalves traz para nós um conceito muito interessante, que ele fala que é um vínculo jurídico pelo qual o devedor se compromete a se abster de fazer certo ato, que poderia livremente praticar se não tivesse se obrigado em benefício do credor. O devedor vai ter que sofrer, tolerar ou se abster de algum ato em benefício do credor. Isso aqui, gente, vai ser a situação onde, né, um professor, por exemplo, trabalha em regime de exclusividade em uma determinada instituição e não pode dar aula em outra faculdade. Um engenheiro que não pode revelar a forma de um determinado produto, né, que ele desenvolve em uma fábrica. Essa limitação, ela pode haver limite temporal ou ela pode ser de limitação eterna aí para essa abstenção. Você mora em um condomínio e nesse condomínio você não pode pintar as casas de determinada cor, não pode alterar a fachada, não pode ter animais de estimação, por exemplo. Como na autonomia privada prevalece a liberdade, a autorregulação das partes, as obrigações negativas elas podem ser bem variadas, mas obrigações imorais e antissociais ou que sacrificam a liberdade das pessoas são proibidas. Por exemplo, liberdade que envolve aí questão de casamento, trabalho e religião, não podem ser objeto de obrigações negativas. Você não pode fazer uma vinculação obrigacional onde você se obriga a não casar, a não trabalhar, a não ter religião, a não morar em determinado lugar, tá? Tudo é uma questão de bom senso ou de razoabilidade. Então, agora, neste momento, quero que vocês realizem uma atividadezinha aí de fixação, tá? É complicada essa questão da expressão razoável, né? Uma expressão muito ligada ao direito. O que é razoável, gente? Vamos criar um conceito aí do que é razoável, né? E nós vamos escrever e compartilhar esse conceito. Como nós não estamos em sala de modo físico, vamos realizar esse compartilhamento por meio do fórum, ok? Caminhando aí no nosso conteúdo, a violação da obrigação negativa, ela se resolve em perdas e danos. Então, se o engenheiro ele divulgar a forma do perfume ou do produto que ele fabrica, ele terá que indenizar. Se for viável, o credor ele pode exigir o desfazimento pelo devedor. Por exemplo, se você construiu um muro, construiu alguma coisa, alterou alguma coisa que não poderia e que tem como ser consertado, né? Pode ser exigido esse conserto. No caso do perfume, não há como desfazer, mas então vai ter que se indenizar. De acordo com a disciplina legal, aí, o devedor ele desfaz pessoalmente o ato, né? E responde também por perdas e danos. Ou ele pode vê-lo desfeito por terceiro, por determinação judicial, pagando ainda perdas e danos. No caso do muro, né, a pessoa pode ter que desfazer e responder por perdas e danos, ou uma outra pessoa desfaz aí essa obra que foi realizada e depois ele paga as perdas e danos após essa determinação judicial, tá? Nas duas hipóteses, essa pessoa que realizou essa obrigação, que ela tinha se vinculado de forma a não fazer, dentro de uma obrigação de se abster, né, chamada aí de obrigação negativa, ele vai estar sujeito ao pagamento das perdas e danos e vai ter como consequência o inadimplemento. Então, o inadimplemento ele surge não só quando você deixa de fazer algo, mas quando você faz algo que você não poderia fazer, dentro da lógica das obrigações negativas, certo? Dentro desse contexto, nós podemos trabalhar um exemplo aí do muro, né, que eu venho ilustrando para vocês desde o início do conteúdo, e nós vamos verificar que se o José ele se mudar e o novo morador ele vai ter que respeitar essa obrigação de não aumentar a altura do muro que ele se vinculou de forma negativa? Não, né, porque quem celebrou o contrato não foi ele. Mas se João, ao invés de um simples contrato de obrigação negativa, fizer com José uma servidão predial, todos os futuros
proprietários da casa não poderão aumentar o muro. Dentro desse contexto da servidão predial, é assunto específico de direito civil 7, que é o direito da posse e da propriedade, que vocês irão tratar de modo aprofundado essa questão dos direitos reais sobre a coisa alheia. Então, é importante a gente finalizar aí esse tema das obrigações de não fazer, né? E ainda sobre o exemplo aí do muro, quero chamar a atenção de vocês para o fato do príncipe, que está previsto no artigo 250. A prefeitura ou o ente administrativo, podemos assim dizer, pode obrigar José a aumentar o muro por uma questão de estética ou urbanismo. José terá que obedecer e João nada poderá fazer, pois o direito público predomina sobre o direito privado. Lá no artigo 250 nós temos o que nós chamamos de fato do príncipe, né, que é a questão de que aquilo que colabora e beneficia o coletivo deve prevalecer sobre os interesses individuais. Até mais, pessoal. Teremos logo em seguida, né, o estudo do nosso próximo tópico. Então, aguardem aí os novos conteúdos.